Olá, hoje vamos retomar a nossa reflexão sobre o pensamento de Norberto Bobbio, sobre a relação entre ética e política. O Norberto Bobbio chama a atenção para o fato que, dependendo da perspectiva histórica, você vai ter um enquadramento conceitual distinto do outro. Então, se a gente estiver pensando na reflexão filosófico-política dentro do pensamento aristotélico, ou platônico, ou mesmo medieval, você tem enquadramento, né? Então, nesse enquadramento, via de regra, há uma certa identificação fundamental entre ética e política. Além do mais, todo o percurso reflexivo que a gente vem acompanhando anteriormente, né, vai mostrar exatamente que até a modernidade se pensou a política a partir de uma perspectiva essencialmente prescritiva. E com o advento da modernidade, especialmente a partir de Maquiavel, a gente começa a pensar a política de uma maneira descritiva. Então isso também muda, né, a percepção da relação entre ética e política. Ora, se a questão da política não é como ela deveria ser, mas como efetivamente ela se dá, então também a compreensão da dimensão ética da política passa por um reordenamento, né? Ela vai se basear em outros eixos de sustentação conceitual. Então, o Norberto Bobbio vai chamar atenção para essas mudanças e vai mostrar que é um problema ao mesmo tempo antigo e novo. Ou seja, sempre o território da política foi um território discursivo que acolheu de uma maneira ou de outra determinadas pretensões de natureza ética. Claro que aí, dependendo da forma como a gente vai entendendo a política, essas pretensões vão se revelando válidas ou não, né, legítimas ou não. Mas de qualquer forma, então, ele vai chamar atenção para este quadro fundamental, digamos assim, dentro do qual vai se pensando a questão política. Um primeiro aspecto importante a gente observar é que o Norberto Bobbio vai dizer, olha, há um certo movimento que começa em Maquiavel, passa por Hobbes e atinge o seu ápice em Weber, no que se refere a uma espécie de disjunção da dimensão ética da dimensão política. Então, se isto fica posto de forma, digamos assim, mais radicalizada em Maquiavel, então para Maquiavel ética é uma coisa, política é outra, em Hobbes isso vai se mesclar com a compreensão da estrutura política estatal. Então, a estrutura política estatal passa, digamos assim, a inaugurar uma nova dimensão ética. A ética é essencialmente a ética pública. É como se houvesse, digamos assim, ficasse para trás a ideia de uma ética que se sobrepõe à política. Na realidade, a política assume, hierarquiza e supra-assume a dimensão ética. Em Max Weber já ocorre um reordenamento no sentido de se fazer uma distinção entre duas grandes vertentes, né, de organização do pensamento ético e político, que Max Weber vai chamar de ética de responsabilidade e ética de convicção. Então, a ética de responsabilidade é aquela construção do raciocínio moral, da deliberação moral, que está baseada num cálculo de consequências. É uma ética essencialmente consequencialista. Então, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é justo, o que não é justo, depende de um cálculo, digamos assim, das consequências da ação, né, de o que efetivamente esta ação vai resultar em termos de impactação da vida, da convivência das pessoas, estabelecendo relações de conflito, de harmonia, assim por diante. Então você tem uma forma de pensar a dimensão ética, que é esta, né, ética de responsabilidade, ou seja, você se responsabiliza pelas consequências dos seus atos. Diferente da ética de convicção. A ética de convicção é aquela que está amparada em princípios que podem ser de natureza teológica, princípios de natureza racional, uma adesão, digamos assim, da interioridade a um conjunto de valores. Então, nesse aspecto, o certo, errado, bem, mal, justo, injusto, depende da coerência entre a conduta
e esses princípios, esses valores, né? Então, a minha conduta é moralmente correta na medida que ela corresponda às exigências que vão sendo estabelecidas neste âmbito. Então, portanto, você tem aí uma outra configuração do raciocínio moral. A gente já retoma já para o vídeo não ficar pesado. Até já.